Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o chefe Douglas Santos e vocês sabem que quando eu estou aqui é momento de crocantear. A receita de hoje é bolo no pote, mas é totalmente diferente do que você está acostumado. Vem comigo aprender! Para iniciar a receita a gente vai fazer uma massa pão de ló super aerada, super saborosa. Vou começar aqui o processo adicionando 6 ovos e 100 gramas de açúcar. Nesse momento eu vou bater mais ou menos por 10 minutinhos com o batedor Globo até transformar numa espuma bem esbranquiçada. Agora é o melhor momento da receita de crocantear com ovo maltine. Nesse passo a passo aqui eu vou utilizar os flocos extra crocantes, que são de 750 gramas. Ele tem os flocos de 10 milímetros, são maiores, e a gente vai adicionar aqui numa quantidade de água para dissolvê-los e agregar aqui na nossa massa de bolo. Vou abrir os flocos aqui então, deixando uma tira para reservar na hora de armazenar depois. Então são 100 gramas de flocos para 80 gramas de água. Para facilitar o processo de incorporar os ingredientes secos na receita, eu vou misturar 170 gramas de farinha de trigo com 5 gramas de fermento. E é só misturar, deixar bem uniforme. Nesse momento aqui na batedeira eu vou agregar os ingredientes secos e os líquidos intercalando e movimentando só em velocidade baixa. Com a massa pronta então, vou distribuir em 2 assadeiras de 15 centímetros que já estão untadas. Enquanto isso, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele like para ajudar aí no vídeo para ficar bem engajado. Agora é só levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 25 minutos. Agora nós vamos falar dos recheios que vamos utilizar aqui na nossa receita. Vamos utilizar o recheio cobertura ovo maltine e a gente vai preparar também uma ganache branca. Mas antes, vocês notaram aqui que a nossa embalagem está aberta. E como proteger da melhor forma? Retirando aqui todo o ar da embalagem e aproveitando aquela tira que nós deixamos para dar um nó e lacrar e ele manter essa crocância por muito mais tempo. E assim protegido, é só guardar. O nosso recheio branco vai ser uma base de ganache. Então eu tenho 400 gramas de chocolate derretido e vou acrescentar aqui 200 gramas de creme de leite. Misturar até ficar bem uniforme e deixar descansar, porque o chocolate está quentinho, aquecido, para esfriar e a gente continuar com outro passo, que é agregar o chantilly batido para transformar essa ganache numa mousse branca. Aqui eu tenho 200 gramas de chantilly gelado e eu vou colocar para bater em velocidade baixa com o batedor Globo. Então a gente vai bater o chantilly até atingir esse ponto. Então para transformar a nossa ganache numa mousse, eu vou colocar aqui todo o nosso chantilly batido e agregar fazendo movimentos leves. Com a nossa mousse pronta, vou adicionar aqui numa manga de confeitar para facilitar o processo de montagem do nosso bolo no pote. Vou primeiro desenformar e aqui eu vou colocar uma luva para facilitar o processo, porque eu vou porcionar essas camadinhas para a gente montar o bolo no pote. Então, para começar o processo, eu vou passar aqui a nossa massa para o papel manteiga e vou tirar algumas camadas, que eu julgue aqui mais ou menos uns 2 centímetros, para ter uma camada bem legal no nosso bolo na montagem. Aqui eu tenho um pote que é focado no face venda. Ele tem um formato quadrado, mas existem várias possibilidades. Com a própria embalagem então, vou fazer as marcações para cortar as nossas camadas. A gente já tem esse formato perfeito para iniciar a montagem do tamanho ideal da embalagem. Com as camadas então porcionadas, a gente tem umas rebarbas aqui da massa que não tem desperdício nenhum. Como a gente vai montar no potinho, fica fácil de colocar os pedaços e mesmo assim ninguém vai perceber a diferença. Para a montagem, eu vou iniciar com uma camada de massa então no fundo do nosso pote e aqui você tem a opção também de colocar uma calda da sua preferência. Então aqui com o nosso recheio branco, vou cortar a manga e iniciar o processo de adicionar aqui no nosso pote. Vou fazer uma camada uniforme, mantendo a pressão e deixando ele bem retinho, porque o acabamento também vai fazer a diferença aqui nesse processo, deixando o visual do nosso pote com aquela cara mais gostosa e vontade de comer. Camada de recheio, mais uma camada de massa.
E agora é o momento de crocantear com ovo maltine com um dos produtos da linha Ovo Maltine Profissional. Aqui eu tenho recheio e cobertura ovo maltine e eu vou mostrar o primeiro contato que a gente tem que ter com esse produto. Ele tem um toque de avelã, o sabor inconfundível de ovo maltine e é claro que o crocante também. É só abrir e deixar bem uniforme e depois disso é só utilizar porque ele está prontinho para o uso. Então esse topo vai ser com recheio e cobertura ovo maltine e tem o sabor de malte inconfundível de ovo maltine e aquela crocância que a gente já conhece. Vou colocar uma camada generosa e espalhar bem para ficar bem uniforme. E se você quer crocantear ainda mais a sua receita, você pode adicionar o Rocks Ovo Maltine. Eles são os flocos crocantes de ovo maltine banhados com uma camadinha de chocolate que vão fazer toda a diferença na sua receita. Aqui no bolo no pote ou para finalizar qualquer receita. E aqui estamos com as nossas receitas de bolo no pote e é claro que você vai fazer aí também para provar que você é um crocanteiro ou crocanteira de mão cheia. Vou ficando por aqui com a difícil missão de provar esse delicioso bolo no pote. Sente a crocância, ouve o barulhinho que vai ter nessa colherada maravilhosa.